Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наш воскресный вебинар, как всегда в студии доктор Михаил Лайтман. Olá, queridos amigos. Nós estamos na transmissão ao vivo com o nosso programa semanal. Nós estamos com o Dr. Michael. E o tema é conhecer o Criador dele mesmo. Há muitas conexões, amigos de Moscou, Riga, Peter, 30 cidades do Japão e traduções a 22 idiomas. Bom, pergunta. O que quer dizer com conhecer a mim mesmo? O que quer dizer através de pensamentos, sentimentos? O Ravi. Como nós podemos construir dentro de nós, como podemos descrevê-lo, assim será. Não há nenhuma outra forma, não existe fora de nós. Quando conhecemos várias faces de Boré. Então, como nossas emoções, sentimentos, pergunta, então, pode ser bom ou mal? Eu posso dizer que eu me sinto assim? O Ravi diz, tudo está dentro de mim, porque fora de mim não existe nada. Este mundo, com tudo o que sinto, tudo está em mim. E, supostamente, que Boré, que venha e veja que é um fenômeno que está incluído. Pergunta. Nós temos um artigo para... Bom, vamos ler. Preparação para o desenvolvimento da alma. Como pode existir uma pessoa sem algum tipo de conhecimento de Boré, da natureza? É impossível existir esses conhecimentos básicos, porque o corpo pertence ao mundo físico e assim é impossível existir no mundo espiritual. Sem conhecer a estrutura dos mundos superiores? Bom, assim está escrito, disse o Ravi, que essas mudanças entre eles como descrevê-lo? Bom, o conhecimento da alma, não há possibilidade de conhecer o mundo superior? Sim, sem conhecimento desse mundo, as mudanças que têm resultados. Se pudesse explicar isso, o Ravi diz, sim, mas de uma forma resumida. Tudo o que percebemos, o fazemos dentro de nós. Construímos a qualidade dentro da nossa qualidade que percebemos. E essa qualidade está de acordo com os movimentos internos que temos, do grau de inerte, vegetativa, animal e do grau do homem. E por isso, como os nossos desejos se dividem em 4 graus, em 4 fases, então, em cada um desses graus percebemos algum tipo de qualidades, impressões que há entre nós, dentro do que existe em nós. E, portanto, tudo o que existe se divide em 4 grupos, inerte, vegetativo, animado e Adam. Isso é o que construímos dentro de nós. E assim, pensamos que está fora de nós. A raiz da natureza inerte, vegetativa e animada, a fonte na qual vem essa fonte se chama Boré. E assim que eu alcanço todas as outras partes, e assim dessa maneira, pouco a pouco, já essa essência de raiz, a Boré, e começo a percebê-lo. Como Criador, como sustém de todas essas 4 fases, inerte, vegetativo, animal e Adão, está escrito desde ele mesmo, ele pode conhecer Boré. E
Então é assim em graus. O Rav diz em graus porque nós desenvolvemos segundo essa estrutura, nós desenvolvemos da natureza inerte, vegetativa e animada, e depois começamos a conhecer Borô. Isso faz parte de nossa evolução. Pergunta, então, se você fala de um tempo desenvolvido que o inerte desenvolve há mais tempo, o Rav diz, é como uma pirâmide, e a pessoa como a cabeça da pirâmide. Resulta que desde um começo não há Boré. O Rav diz, não há Boré, suposto que não está onde está. Não existe, o Rav diz, não existe antes que eu construo. O Rav diz, de minhas sensações somente está até o quanto eu me desenvolvo de uma forma suficiente, eu desenvolvo a minha Boré, não a Boré nem a Adam antes disso. O que se refere que você diz, como existe, mas somente que eu não sinto? O Rav disse, se eu não sinto, como pode dizer que existe? É algo muito sério que digo. Há todos os tipos de fenômenos, é por isso que eu não sinto. O Rav diz, de onde você reconhece? De onde você sabe isso? Moshe, alguém diferente escreveu sobre isso. Quem que dizer, que ele sentiu? Ele está em ti. Este é o problema. Nós sabemos da percepção da realidade. De tal como um cabalista percebe, pouco a pouco podemos dizer, para alguém falar sobre isso, quer dizer que são todas invenções e parar de uma forma assim, porque não é... A sabedoria da Kabbalah fala sobre isso. Se uma vez por semana dedicamos o tempo a esse método, a este conhecimento, a esta ciência, então é possível falar disso, mas falar tal como a sabedoria fala das coisas, eu penso que não temos que ocultar nada. Simplesmente temos que dizer tudo de uma forma direta e que discute depois e vai entender para si o que fazer, o que não. E como adequá-lo dentro de si mesmo, esses temas. São temas difíceis, a percepção da realidade. O Rav diz, sim, toda a história quer dizer que eu não vou com história, quer dizer que como descobrir essas coisas? Eu não faria isso para quê? Para que despertar assim as pessoas que não têm nenhum desenvolvimento, uma percepção tão desenvolvida? No aspecto da percepção, não desinteressa. O que desinteressa é quando eu tenho a possibilidade de alcançar, mas quando eu não a tenho, então é como um preenchimento e nada mais. Pergunta, o que se passa com que está escrito no Talmud desde o século III, onde cada um percebe segundo os seus danos, quer dizer, todos os danos que vejo estão em mim. O Rav, se você vê, supostamente que está. Então, o Moshe diz, como eu posso fazer? O Rav, você já é grande. Os defeitos estão em ti, mas o que faz com isso? Pergunta o aluno. Por isso que através da sabedoria da Kabbalah você pode ver que todos os defeitos estão em si. O Rav, o que eu posso fazer? O Rav corrige a si mesmo e corrige como sabedoria da Kabbalah e vai conhecer o mundo completamente pleno, perfeito. Quando você é perfeito e pleno, sim, sem os conhecimentos espirituais você não pode representar algum tipo de negócio? O Rav, não. Quando se fala do espiritual, tal como na sabedoria da Kabbalah, dano, porque dano somente o conhecimento pode ser segundo o Massar, e o Massar é egoísta, então não pode fazer nenhum dano aos demais. Então você pode ler o que quer, em segredos, tudo. O Rav, não, todos são tolices, até que não há o Massar, não importa. Pergunta, o que é o mundo por vir? Qual é a diferença com esse mundo? O Rav, o mundo por vir é o mundo que eu vou alcançar da escolha de que eu me ocupo da sabedoria da Kabbalah. E vai por vir porque está numa percepção, um grau de percepção próximo, no mundo real. Então vou perceber nas minhas qualidades, o lugar de recepção ao otorgamento e mudar essas qualidades. Então eu vou ver como está escrito, tá, um mundo completamente inverso.
Pergunta: se a alma é a qualidade de otorgamento e amor, qual é a relação com os conhecimentos sobre o sistema, sobre a estrutura dos mundos superiores, para poder receber a qualidade de otorgamento? O Ravi: todo o mundo está baseado em ódio e amor, e o mundo espiritual é oposto, está construído na qualidade de otorgamento, quer dizer, a mudança de nossa qualidade, ódio e recepção para otorgamento e amor. Com essa mudança, vamos sentir em nós fenômenos completamente diferentes. E isso é o que vai se chamar o mundo superior. Pergunta, um momento, mas está escrito assim em todas as fontes, que essa inclinação ao mal está escrito sobre isso. Mas apesar de tudo, há duas coisas opostas. A força do bem quer dizer que nós há duas forças, do mal e do bem, ou somente a do mal. O Ravi disse: como dizem os cabalistas, toda a força que estão em mim, mas eu não encontro em mim, há algum tipo de inclinações altruístas? O Ravi: mas porque há coisas altruístas também para si mesmo, então isso não é algo bom. O que fazem isto é com um benefício próprio. Se não houvesse esse benefício próprio, então você faria mal aos demais. Semyon: sim, é algo que não é possível realizar, fazer bem aos demais. Quer dizer, Boré diz que é inclinação ao mal e você diz, o Ravi diz, essa é a nossa natureza no começo. É isso que temos que mudar. Quer dizer que no mundo sou eu. É isso que tem que mudar. Somente. Então eu vou poder existir numa dimensão diferente, mas agora tudo o que sinto inclui os meus queridos amigos que estão ante mim, e tudo está em mim e meu ego. Pergunta: então agora eu vou fazer uma publicidade. Entrem, por favor, no Twitter da Ravi, realmente está explodindo com esse tema. Então cada um sente a si mesmo. Então onde está a força do bem para poder equilibrar a força do mal? O Ravi diz: somente se você quer adquirir essa força positiva e se ocupa em sabedoria da Kabbalah, pouco a pouco essa força se vai reformar em ti. Vai saber que pronto, você adquire qualidades que, como definição, não podem estar em ti, mas você começa a receber em si mesma. Você me disse, mas dizer que esse estado mal que há em mim, que é como uma gotejamento de luz, Moshe diz, a pessoa reencarna até que alcance a sabedoria da Kabbalah e assim vai desenvolver a alma. Mas não um dos conhecimentos que dão o desenvolvimento são só a natureza interna. Se não alcança a conhecer a natureza espiritual, não vai poder desenvolver a sua alma. Então, o que é a alma? A alma, e o que desenvolve nela? O Ravi diz: a alma, Neshama, é o desejo de amar e doar, que nessa medida em que está essa direção que existe, essa inclinação, então a alma, Neshama, segue com a luz chamada luz superior, a qualidade chamada luz superior. Então, ele vai mostrar por meio de duas partes, do Kli, que quer doar, e já o desejo, e o que é o chamado luz, Or. Ora Ashpa, ora Ahava, a luz de otorgamento e amor. Então, como é possível entender que o desenvolvimento da alma depende da medida do conhecimento que tem? O Ravi: o desenvolvimento da alma é porque o conhecimento e o desenvolvimento da alma é exatamente o mesmo. O que quer dizer? Conhecer, saber. Eu sei como otorgar, eu sei como amar, eu sei como atuar dentro de mim mesmo até os demais. Para os demais. Então, esse conhecimento é a força da alma, as suas qualidades. O que é a natureza interna da alma? Pergunta Dmitry de Berlim. O Rav diz: a natureza interna, Neshama,
é a qualidade de Ashpa e de otorgamento e amor que alcanço dentro da luz. Em realidade, a Neshama é o desejo de desfrutar. Mas quando esse desejo recebe a luz, ele começa a adquirir intenção para fazer tudo isso por alguém diferente. Essa é a Neshama, é oposta ao nosso ego. Se eu, na minha conexão com alguém, eu penso que irá resultar disso, então essa Neshama é uma qualidade tal que quando eu estou em um tipo de conexão de uma forma diferente, eu penso que ele pode ganhar de mim. Pergunta, se trata de pessoas não conhecidas, afastadas? O Rav disse, se não pessoas de longe, então se preocupe em algo. E pergunta, então, para que tudo isso? Como é possível relacionar-se assim como uma pessoa? Para que tudo isso? O Rav, para aproximar-te ao Criador, para ser similar ao Criador. A pergunta é o seu desejo? O Rav, é o teu desejo. Pergunta, mas como ele adquire isso? Ele me criou oposto? O Rav disse, ele se preocupou com isso de forma antecipada e você tem o livre-arbítrio, você pode entrar nisso ou não. O Moshe, eu vejo como tudo está claro, isso é tudo lógico, o Rav. Então a pergunta é, para que fazer isso? Samuel, o Rav diz, se você diz para quê? Então não tem a sensação da grandeza do Criador e necessita um grupo que te traga esse pensamento. Moshe, então quer dizer ser similar a ele? O Rav, ser similar, estar em conexão com ele, adesão com ele. Esta é a meta da criação. Moshe, então você pode descrever um estado de uma forma tal, no qual um tipo de qualidade? O Rav, a Boré tem a qualidade de otorgamento e amor. O aluno diz, eu peço que essa qualidade eu possa também, eu quero realizar essa qualidade. O Rav, sim. É o suficiente para continuar esse processo de desenvolvimento? O Rav diz sim. As pessoas começam no estado que não querem escutar nada. E para que falar de Boré? Quem é Boré? É uma força que quer amar? Quer. Eu não vejo tantos que se vê a mim. O Rav diz, há muitas perguntas nesse tema. O Rav, o que é que Boré enviou algum tipo de carta, então eu vou ver realmente uma pessoa, o Boré que eu amo? O Rav diz, por isso, supostamente você não pode ver, por isso que está esse livre-arbítrio. O Rav pergunta do jeito que se eu sinto que não ama, o que quer dizer? O Rav diz, você não sente que não ama? É impossível, você somente pode senti-lo na medida que você ama por si mesmo. É assim como de uma forma muito inteligente. Boris, se trata de reencarnação, esse citado, o Rav diz, quer adicionar algo? O Rav diz, imagina que você está nesse mundo, imagina o mundo em ti, esse mundo ilusório. Imagina que vê nesse mundo somente pessoas que te amam, que te relacionam bem contigo, e que todas as pessoas do mundo, todo o resto não existe, desaparece. Como? De pronto, se alguém que não te ama, puf, desaparece. E se alguém aparece, é porque aparece na medida que te ama. Assim existe. Bem, certo? Então, como o Boré, isso que você está completamente pleno de amor? O Rav, sim, esse é o mundo por vir, que construímos por nós mesmos. Assim o cabalista sente a si mesmo, sente que está no mundo que todos os amam. Sim, isso é o Guimarticum, mas supostamente que não é assim. Porque ama a todo que ele se ama, como é assim? O Rav, ele sente que ele ama, porque ele ama a todos, porque ele ama o Boré. Isso se chama com a desmutar e com transmutar, e realmente ele contém todas as fibras ante o amor. O aluno diz, eu quero viver assim. Moshe, não pode ser algum tipo de ilusão isso? O Rav, supostamente que tudo é uma ilusão. Mas o tema é que temos que mudar essa emoção, essa ilusão a uma realidade. A história assim que fala sobre isso, disse Samuel. Aqui também uma pergunta. Qual é a diferença entre os diferentes graus de conhecimento da alma? O Rav. São graus de revelação de Boré.
O problema é que se vemos sabores somente na medida da qual somos similares a eles, como qualquer outra lei física diferente. Aqui isso nos dá uma qualidade muito simples, a qualidade de otorgamento de amor, que se projeta desde si mesmo. E temos que alcançar dentro de nós essa qualidade, isso é tudo. E na mesma medida na qual podemos criar essas qualidades em nós, construí-las, e nessa medida vamos alcançar a segunda lei de igualdade de qualidades, se existe fora, e nessa mesma medida que possamos, dentro de nós, sermos similares a Ele, na realidade, tudo está pleno dessa qualidade de otorgamento e amor. Mas agora eu não percebo essa qualidade para mim, porque eu sou precisamente oposto a essa qualidade. Como se faz similar, nessa mesma medida, devo começar a perceber e começar a descobrir em mim um mundo superior, e eu devo existir nessa qualidade. Pergunta, então nós vamos nos aproximar a que todo nos ama? O Rav diz sim. Ama simplesmente porque eu corrijo as minhas qualidades e, portanto, todos os inimigos os transformo em amantes. Todos em mim mudam em amor? Sim, eu vejo nada fora de mim. Pergunta, então o que passa com todos os inimigos? Já não são inimigos, disse o Rav. E o que se chama aqui o ego, ele é o que transforma o inimigo em amante, o que eu odeio em amor. Samuel, eu digo que os grandes inimigos se convertem nos maiores amantes que te amam? Pergunta, de que reencarnações se fala? De que... o Rav diz, a reencarnação é algo que você pode descobrir a qualquer momento, quer dizer, no estado espiritual, em tudo que se intercâmbia e se transforma. Então, numa reencarnação, não há nenhuma relação com medida corporal e física. Vive e morre nessa vida material, e pode ser também que não passe nenhuma outra reencarnação, na verdade. Você pode nascer e passar todas as reencarnações e terminar a sua vida espiritual no Guimarticum. E com isto, você poderá averiguar e continuar existindo na sua vida física. Essas mudanças de estado, perguntou o aluno, é uma reencarnação? O Rav, mudanças dos estados espirituais é uma reencarnação. O Rav diz, pode passar muito naturalmente? Pode mudar de uma reencarnação a outra? Sim, é algo muito complexo e não é para agora. Há tais coisas na sabedoria da Kabbalah que é impossível, assim como descrevê-las. Eu escutei que todo o homem tem uma teoria científica assim muito grosso sobre introdução, na qual ele prova essa teoria. Mesmo antes disso, teria que haver escrito, eu tive que escrever um livro de matemática antes disso. É o mesmo na sabedoria da Kabbalah. Tem que preparar o que ele quer para que tenha uma linguagem comum, uma percepção, um mecanismo similar. Então, nós vamos colocá-lo no tema. Há um abismo entre a meta, disse o aluno. Digamos que é difícil. Amar-te a ti mesmo, disse o Rav. Sim, mas amar os demais, e há que ler centenas de livros. O Rav diz, é uma psicologia muito elevada que se fala que pode mudar a si mesmo, de amor próprio até amor aos demais. E como tratar disso? O Rav tem que tratar com os outros. E somente as experiências de conexão tem que tratar, me ver, que não é capaz de nenhuma maneira de chegar e levar ao fim isso. Deve conectar-se com os demais absolutamente. Somente pode fazer atos físicos, mas quando você começa a fazer, começa a entender mais e mais que dentro você não está de acordo. Você está oposto. Isso não importa
fazer menos amar. O que eu posso fazer? Abraçar, comer? Eu não sou capaz de nenhuma maneira. Então, o que fazer com isso? Então, a pessoa tem o livre-arbítrio e o que fica em ti, isso é o resultado da criação ou não? Digamos, eu gostaria de perguntar a você o que é amor próprio. É completamente diferente do que pensa qualquer pessoa. Esse amor próprio e você diz que é algo de diferença. O Rav diz, o que eu escrevi? Você diz que amar a si mesmo é tomar a qualidade de outorgamento? Como é isso de amor próprio? Porque eu odeio quando uma pessoa ama a si mesma e quando um odeia. O Rav diz, quando eu quero receber a Boré apenas para si mesmo, supostamente quando eu quero tragar a pergunta que me sirva, o Rav diz que me sirva não, segundo todos os meus pedidos, quer dizer, aqui todos que pedem algo do Boré é o egoísta maior. O Rav posto, nós odiamos e queremos que nos sirvam. Posto que não é ódio, mas é amor próprio. É amor ao Criador. As pessoas são pobres que o Criador, querem que o Criador os ajude, mas na realidade eles pensam em si mesmo. Então, para que ele envia esses estados? Moshe, se alguém pergunta, como essas perguntas que entendem o que é? Todo tempo vamos ter todos os mesmos problemas, mas as pessoas não sabem por que eles enviam esses problemas. O Rav, amigos, vocês definam o que querem perguntar e em que grau. Moshe, perguntando-nos um grau. Moshe, qual é a sua pergunta? Moshe, as pessoas pedem ajuda ao Criador. O Rav, sim. Moshe, as pessoas têm problemas. Se dirigem a Boré. O Rav, sim, dirigem ao cabalista, a um psicólogo, ao Boré. Moshe, então eu pergunto. O Rav diz, eu te digo, se eles dirigem a Boré como perguntam a mim, eles perguntam a mim, pode ser muitas tolices. Não há que dizer ao Criador que eles se dirijam a eles. Ele é que fez isso. Então, que quer que se dirijam a ele, por quê? Porque vocês se dirijam a ele para que peçam a ele. Entende? Como é Boré, você imagina assim, é Boré? Ele os golpeia para que eles se dirijam a ele e prender a atenção. Quer dizer que é bom e bondoso, absoluto, mas pleno, é assim, é? Essa é a imagem que se mostra. Então, Boré não é exatamente assim. Então peçam que o Criador mude em relação a eles. O Rav diz sim. E o Boré diz não, você que tem que mudar. Então você vai saber como eu mudo. Eu sou absoluto e não mudo. Não muda a sua essência. E se vocês mudam, verão que ele transforma para vocês mais e mais melhor, e mais te ama e te dá de forma absoluta. Então, você pode, essa mensagem de Boré, do qual eu peço que mude com isso, para que fazer isso? Para que eu tenho que mudar o Rav? Eu mudo do oposto à igualdade de forma com Boré, eu percebo desde toda a criação, tudo que foi criado por meio de Boré. E incluo dentro de mim todas essas qualidades opostas e diretas. Então eu me transformo e a ser como ele. E esse é o seu desejo? Sim, esse é o seu desejo, que eu seja como ele, na altura, na grandeza, segundo as oportunidades, em plenitude, em tudo. Então, até que eu passe esse caminho, eu não vou levar ao fim a meta, eu tenho que passar por todos esses círculos e sentir tudo. O Rav, sim. Tomar todas as proibições, sofrimentos. O Rav diz que se trata, a pessoa vive e morre. Elevar-se por em cima disso em igualdade a Boré. Amigos de Ufa, olha, os amigos de Ufa, eles estão aqui pela primeira vez.
Olá, amigos. Ufa, ufa. Rapazes e garotas muito simpáticos. Boris tem uma pergunta. Anton da Bulgária, como que depois Boré dá, ele pode receber o nosso prazer? O Rav. Boré não desfruta pela escolha de que nós preenchemos sua carência como o nosso mundo que preenchemos a sua carência, senão que percebe, porque disso estamos da escolha que damos desfrute a ele. Amigo de Dubai pergunta. Nós temos Alex do Alasca. E a Rita de Dubai pergunta. Se tudo ao meu redor é uma projeção de tudo que está dentro de mim, então o que está dentro de você, Dr. Latman? Quem existe na realidade, você ou eu? O Rav. No meu lugar, dentro de mim, existem todos vocês. Como para um de vocês, mas o que eu quero, através da conexão entre nós, sair a uma conexão ainda mais próxima, Boré. Pergunta. Se Boré se descobre a pessoa que é uma mentira, o Rav... Não, há que perceber isso em todo tipo de formas. E o principal é que, como dizer isso? Não nos afastemos da conexão com Boré. O principal é não perder a conexão com ele, Semyon. Segundo o tema da conversação, disso o que quer dizer? O Rav, à medida que não te relaciona a si mesmo com Boré, tem a possibilidade da inveja. Que é inveja, Boré? A inveja de Boré? Boré é... Não foi possível entender, desculpe. Samuel diz, você disse que começamos a mudar e assim ele nos leva. O Rav, sim. É algo muito exato e eficiente. Que haja letras a menor de atenção, cada ponto de atenção nosso. De imediato, sua realização e nossas mudanças de uma forma extrema, para que de forma possa levar ao fim essa conexão máxima entre nós. Ele. Então pergunta, todos os tipos de apatia, não prestar atenção... Desculpe, não foi possível entender o áudio. O Rav, sem nessas qualidades, então, que... O Rav diz, nós temos que falar, e Boré é absoluto e completo, porque Boré se mostra a si mesmo em relação a nós de uma forma tal que nós começamos a senti-lo como um sócio, como um mestre, onde nós podemos conectar com ele e fazer algum tipo de comunicação. O Rav, Moshe, mas como um cabalista percebe e as pessoas estão todo o tempo falando com ele? O Rav diz, não há outras pessoas. Somente eu existo. Não se resulta como aborrecido? Bom, Alex pergunta, do que é feita a conexão com a comunicação com... É um diálogo? O que é? O Rav diz, a conexão com Boré está construída em uma busca através de um contato cada vez maior e maior. E cada ponto de tempo, todo o resto se percebe somente como um despertar. Um despertar informativo que é necessário para esse contato completo. Pergunta. Você pode voltar a isso? Na verdade é Moscou que pergunta.
O que é esse conhecimento do qual se está falando? Direto a Boré, conhecer a Boré, saber a Boré, conhecer essas mesmas qualidades e intenções que estão em ti, mas que eu não sinto em mim de uma forma completamente ilimitada. Vamos ler o próximo parágrafo. Na continuação do artigo, cada alma corrigida alcança o restante das almas e se conectam com elas. E existe com ela, e não há nenhuma diferença com a qual a pessoa pode alcançar todas as almas em qualidade espiritual. Não, depende do espaço. O Ravi, se não há limitações e todas as limitações estão dentro de mim, então desta forma gradual, quando eu vou tirando essas limitações, estes limites, nascer com Boré dessa maneira, nós temos a ilusão da distância e espaço. E Moshe, quais são essas limitações? E no que eu estou limitado? Estou limitado na minha intenção para doar. Moshe quer dizer que em receber para si mesmo, que é a metade da pessoa. O Rav diz sim, até a ocupação completa de Boré em mim. Semyon, a amiga da Flórida pergunta: o que é a distância espiritual entre Adam Rishon e o Gimar Tikkun? O Rav, esse processo da existência da matéria que está tocada por um ego, que tem que passar por um processo de conhecimento do mal e da correção até a igualdade completa com Boré, a adesão com ele. E esse círculo é chamado 6.000 anos de existência do mundo. Victor pergunta: por que no mundo da matéria a morte na espiritualidade e a morte e na espiritualidade não há? É o mundo físico, é o mundo espiritual. Então suponho que no mundo espiritual não há morte. Há morte no mundo espiritual? O Rav, depende de como você entende a morte. A morte no mundo espiritual se determina por meio da saída completa da luz dentro do desejo. E no mundo físico, também do corpo físico, sai a força de vida. Moshe, então isso se chama espiritualidade ou não? A pessoa é assim mesmo. O Ravi diz: o mundo espiritual é um estado completamente consciente. Moshe, se a pessoa determina que eu estou num estado assim, o Ravi diz: sim, Semyon. Você me pergunta: por que eu tenho que alcançar o restante das almas? Eu pensei que a sabedoria da Kabbalah era a sabedoria de Boré, então para quê? Eu devo alcançar um grande caminho que não tem que alcançar. O que entre a tua alma está excluído em o restante de todas as almas, em todos os tempos, em todos os estados. E tudo tem que conectá-las dentro de ti, então vai representar Adão e se relaciona a Boré. E esses estados que nós temos que alcançar, e por isso temos que estar conectados de forma absoluta com o restante das almas. Mas não pense que tem que esperar e ver que é um trabalho que você tem que fazer. Pergunta: quem conhece o Rav? Quem é o Rav na sabedoria da Kabbalah? Quem conhece o Rad malvado e conhece o mal na medida que se transforma em justo. Uau, isso é muito lindo, disse Semyon. Quer dizer, no momento que reconhece o mal é quando se chama justo de tzadik, dentro disso nada. O Rav diz: antes disso não era nada, não poderia dizer. Não pode dizer, antes disso não pode se dizer que seja malvado.
E tampouco pode dizer isso de si mesmo, senão que entender que no momento que te sentes a ti mesmo como malvado, é nessa mesma medida deve ser justo, um tzadik. É bom isso colocá-lo como post. Semir da Bulgária pergunta. O Rav diz, quando a pessoa chega ao final da correção, a pergunta vai estar do lado da pessoa, quando chega o Gimar Tikkun, vai trabalhar como numa profissão aqui desse mundo? O Rav, mas que somente seja de benefício para outras pessoas. Não vai poder ser nada que seja mal. O Rav pergunta. As reshimot de nossas almas nos deixam algum tipo de impressão? O Rav, o que quer dizer reshimot da alma futura? É o Gimar Tikkun, não pode ser algo que desapareça assim mesmo. Então, todas as combinações possíveis entre elas, tudo isso leva, e tudo vai existir também em fórmulas diferentes da existência, mas isso não é para ti. Vamos tratar de uma maneira de esclarecer isso mais adiante. Moshe, uma pergunta com relação ao método. Nos sentamos, estudamos, nos escutam, digamos, vemos os amigos uma vez por semana, ou vemos outros tipos de programas. E o que mais podemos fazer disso? Como mudar? Qual é o método em si? Boré nos deu um método muito simples. Ele criou a inclinação mal em mal, e este mal se revelou como resultado uma quebra do Kli em muitas partes. Um Kli que estava formado de 10 partes se separou em milhares de partes e se dá a possibilidade de formar essas partes de novo e ser similar a Boré. Dessa forma, está entregue a qualidade de otorgamento de amor ao próximo, e amor ao próximo, nós chegamos em Hashem. Então, essa dezena deve construir dentro de ti a qualidade de forma com Boré, e nessa mesma medida Boré descobre dentro de ti. É todo o método e nada mais. Moshe, mas pela dezena podemos juntar os dias, e o que se passa pelo resto da vida? Viver nisso? O Rav, não há resto de vida. Todo o resto não tem nenhuma importância. A importância é a dezena e a igualdade de forma. Pergunta, mas a família, de filhos, trabalho, o que fazer com isso? O Rav, tudo isso são fenômenos. Que faço já? O que eu faço com isso? O Rav, por agora você tem que fazer, tem que seguir, mas depois do alcance das qualidades superiores, te vai dedicar a sua relação, fora da dezena e com o restante do mundo. Digamos, chega uma pergunta assim, pode ser um método de estudo tal que Semir recebe agora perguntas e que cada um descreva uma situação? O Rav, que conselhos você pode dar? Eu sou um avô que lê cartas, eu já não posso fazer esse tipo de coisa. Cada pessoa tem que descobrir. Eu só posso dar um conselho que você tem que fazer para corrigir-se a si mesmo. Eu não vou dizer o que vou corrigir, senão a si mesmo. Moshe diz, a pessoa recebe todos os tipos de coisas, situações na vida que há nesse mundo. Digamos que hoje em dia essa situação aqui, e juntos tratamos, o Rav, o que vai passar quando se faz isso? Moshe, então vai entender como comportar-se corretamente. O Rav, então para isso há um método que vai explicar isso. Pergunta, eu vejo que você se ocupa de
de esportes, então você pode fazer um treinador, fazer o seu serviço? Não, é o mesmo que faço como aqui, eu tenho que fazê-lo. Eu me recordo que no ano 2002 nós viajamos aos Estados Unidos e haviam pesos e estamos sem áudio no momento. As pessoas vieram e fizeram perguntas e vieram muitas pessoas. Não foi possível entender o que explicaram. O Rav diz, viu algum conhecido, algum tipo de mago que lhe deram publicidade como necessária? Podemos tratar, não sei. Moshe, você me perguntou, disse Moshe, você disse que as forças da natureza que estão juntas, as pessoas perguntam o que fazer no mundo. O Rav diz, no mundo não podem fazer nada. Seguramente não vão poder fazer nada. O mundo vai ficar melhor se você não fazer nada. Somente sente-se e não faça nada. Isso é preferível. Pergunta. Quer dizer, a humanidade, pergunta, pode passar, pode trabalhar os 2% dela e o restante não fazer? O Rav, sim. Eu não pensaria, sente-se tranquilo, é melhor. Tome livros, tome um grupo e comece a trabalhar. Onde não está claro? O Rav, o mundo hoje em dia está que não quer fazer nada. O mundo está assim que você não faz nada. Fazer nada pode ser inclusive melhor. Pergunta de matar. Sim, Boré. Você pode saber que escolha eu vou fazer ou não? Porque somente depois ele o sabe. E entretanto me dá prêmio e castigo? Boré faz a escolha, a sua escolha. Pergunta de Dima. É possível explicar de uma forma mais exata como manejar o tempo? Porque você disse que o tempo não existe? O Rav. Imagina-te que o tempo não existe. Como Mefistófeles, que para o tempo e nada mais. E o que passa depois, o Rav? Depois o que vai fazer não há tempo. É simplesmente estados de conexão minha com o Boré. Uma conexão completa minha com o Boré, nada mais que isso. Simplesmente colocar no lugar. Moshe, é possível dizer que quando desfruto do meu ato, então esse tempo desaparece? O Rav, o tempo é algo psicológico. Semyon, então, o que é o tempo na Kabbalah? O tempo na Kabbalah é uma frequência das mudanças de estado. E se esses estados mudam rapidamente, então o Rav diz, então o tempo passa rápido. Moshe, então se eu espero um prêmio, um mês, um ano, isso se chama tempo, e se eu vendo o tempo, o prêmio no lugar, o conceito de tempo desaparece, o Rav? Por que desaparece? Bom, o Rav diz, se o seu prêmio é com relação à ação, quer dizer, o ato, tempo, aí isso se chama mundo espiritual? O Rav, sim, isso é tudo. Pergunta, então, esse mundo espiritual é quando atuo por Boré ou por outra pessoa? O Rav, não há algo assim como esperar. Por que esperar um prêmio? Porque o ato em si mesmo é um prêmio. Pergunta, então eu espero mudanças no mundo físico? O Rav diz sim. Pergunta, Moshe, nós sentamos aqui, então esse momento é o melhor momento de toda a sua vida. O Rav diz, supostamente, para não pensar nada para o futuro.
Nós estamos em uma situação que ele está em seu estado pessoal e também no estado geral. E o cabalista tem que pensar na conexão e na correção geral, e então ele atua. Para ele, a ação é meu prêmio. Então, o Boremes dá uma possibilidade assim, e assim deve ser. E assim recebe o prêmio. Alexander de Rostov pergunta: o cabalista pode parar a sabedoria das luzes? O Rav diz: somente através do desejo. Pergunta de Odessa: por que o medo de não receber a luz superior? Como trabalhar com isso? O Rav: querida, isso é o ego. De nenhuma maneira, somente tem que ocupar-se da conexão com os demais, e neles poderá sentir a luz superior. Eric pergunta: por quê? Por que a luz chega à alma? Que ela chega à alma quando eu alcanço. O Rav diz: até que não se inclua nos outros as almas, isso não existe. A pessoa tem que imaginar-se a si mesmo como a única imagem que existe, que é livre. Pergunta: como a inclinação ao mal pode ser a fonte do mal do mundo e que Deus domine isso? O Rav: mas nós como corrompemos essas ações e por isso vemos o mundo como que não é perfeito, que não é pleno. Quer dizer, o mundo é a projeção da luz superior de Boré, que passa através de nossas qualidades, e por isso vamos o oposto. Moshe, a lei de ama teu próximo como a ti mesmo. O que você quer dizer? A pessoa tem que amar a si mesmo antes? Ou cada um ama a si mesmo com toda a sua alma que vai brada, mas Moshe diz: então como é isso? O Rav diz que assim muda com a pessoa, conforme a pessoa alcança. O Rav: assim você vai basear as suas qualidades internas, porque está o culto da pessoa. O Rav diz: está o culto da pessoa, porque se vivesse a liberdade absoluta, então descobriria isso a todos de forma clara. Que uma pessoa ama a si mesma, que não ama os demais e que os usa. Então isso pode ser somente a pessoa que não teme? Tem uma pergunta, então: o amor próprio é como uma pessoa, é um exemplo de como a pessoa tem a amar ao próximo como a mim mesma, assim eu tenho que amar assim o próximo? O Ravi: eu não sei a que você se refere, mas como amo a mim mesmo, então também ao amigo. Então, à medida que ama os amigos, você pode amar a ti mesmo. Pergunta: o passo do mundo de fora a mim passa com a força do amor? Ravi: a adesão, o que é adesão e como se sente? O Ravi: a Dvekut se sente como a existência, não que seja. Esse é todos que os escritores escreveram sobre que quer ele mesmo. O Ravi diz: existência é só desejo, tome o teu desejo como seu desejo. Pergunta: as pessoas corrigidas também sofrem no mundo? E absorvem o sofrimento de todo mundo? Ravi: sim, é difícil. Moshe, tem uma pergunta. Nós sentamos aqui, falamos de coisas corretas, de amor, da unidade, do amor.
Это вы вырабатываете эти самые темы. Кстати говоря, я хочу обратиться и к зрителям. Estamos sem áudio. Вы заказываете правильные темы. Может быть, вам... Não foi possível entender a pergunta. O Ravi, vocês fazem o tema. Enviem, é melhor esses temas, não interessa. Vamos trabalhar segundo isso. Boris, eu recebo todo o tempo, é isso que eles querem de amor. Если такие темы, но это постижение. Há temas da sabedoria da Kabbalah que falam de amor e da unidade, o Ravi. A percepção da realidade, estrutura dos mundos, os particufins, as almas. Há muitos, mas além dessa mecânica espiritual, Sefirot, Golgotha e Ahab, a entrada da luz. Это уже намного выше, чем мы сегодня. Но все равно я хочу сказать, что ни Рабаш, ни Баля-Сулам не стеснялись произносить. Mas isso já não é parte de nós, está muito mais além do que nós temos hoje em dia. Semyon, eu gostaria de dizer que o Rabash se envergonha de escrever essa palavra e de dizê-la. O Ravi diz, a sabedoria da Kabbalah disse que se faz milhões de anos. E a amizade? O Ravi diz, a amizade entre os amigos pode para alcançar o amor entre eles, através disso alcançar o amor do Criador. Mas não se trata de amor no qual uma pessoa sonha sobre isso à noite, senão que é um amor completamente diferente. Se chama adesão na meta. Entendimento recíproco. Quer dizer, é um movimento juntos. Não sei como dizê-lo. То есть, когда исчезают тела, да, и вот это мы говорим... Нет, тело я вообще не говорю. О теле в духовном мы не говорим ни о чем. Quando os desejos se fundem, quer dizer que os corpos desaparecem? O Ravi, não fala dos corpos, eu falo do nível da espiritualidade, não se fala de corpos. Pergunta, então a conexão dessas centelhas nos pontos do coração? O Ravi diz sim. Pergunta você diz que fora de mim não existe ninguém, então não há sensação de solidão? O Ravi, a sensação de solidão não existe. A pessoa tem que sentir-se assim mesmo, como que está sozinho no mundo, e realmente é assim. Cada um de nós tem que sentir-se assim, até que nós nos unimos mais juntos, e quer dizer, num só corpo, num só desejo. Nós temos outro aviso, em um mês mais nós começaremos um novo curso com Michael Lightman. E Marina pergunta, de quem a internet, a palavra Kabbalah me confundiu. Então, não tem o que confundir. Nós enviaremos o curso e começaremos o curso com Michael Lightman em abril, que está incluído de um estudo individual, de um webinar, com um acompanhamento de instrutores, e venham. O Ravi diz. Eu estarei feliz de trabalhar segundo os pedidos de cada um, e te aconselho também a escrever no meu Twitter. Eu escrevo um Twitter muito interessante, espero realmente que tomem daqui muito material novo. Semyon, por favor, responda a pergunta de Igor. Quanto tempo hoje em dia temos que ocupar na sabedoria para avançar de uma forma em qualidade? O Ravi, todo o teu tempo livre. O tempo que possa dedicar nos quais você está livre, e que nós
e domine sobre ti. E nos encontraremos a próxima semana. Até lá, amigos.